Muito bom dia a todos. Bom dia. Se acompanhar a leitura do livro Pão Nosso, do nosso Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, o não e a luta. Jesus, no Evangelho de Mateus, dá-nos uma orientação que pode ser para nós uma estrutura de vida, uma busca. Ele diz: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos de que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que fez, mas também pelo que deixa de fazer. Estas lembranças, estes estudos sobre a terapia do Evangelho, para nós são formas de nos conduzirmos com coerência. Então, vou pedir para que façamos uma prece, que possamos acompanhar, agradecendo a oportunidade nesta manhã de nos encontrarmos aqui reunidos. E é com sentimento de gratidão que procuramos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus. Façamo-lo nesta hora. Imaginemos Jesus. E hoje, devido à própria tarefa, o próprio estudo que realizaremos, recordemos o relato de Mateus, quando nos descreve Jesus no alto do monte, no momento de transfiguração, em que o seu corpo praticamente desaparece e apenas luz resplandece. E quando a luz diminui, ali está Elias, ali está Moisés. Aturdidos, os apóstolos perguntam se desejam que se faça uma pequena tenda para cada um. E Jesus diz que não é necessário.
momentos gloriosos, testemunhados pelos seguidores de Jesus, chegam até nós, de molde a nos propor reflexão. Mestre querido, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos nesta manhã, amparados por teus benfeitores, pelo nosso anjo da guarda, para que nesta manhã, estudando em conjunto, sejamos todos trabalhadores em teu nome, pois que a nossa atitude mental, Mestre querido, necessitando sempre do teu amparo e de teus mensageiros, pode ser muito útil a irmãos em maior necessidade do que nós mesmos. Aliás, a nossa vida a Jesus tem sido uma excelente oportunidade. E tu fazes parte da nossa existência. Abençoa os nossos melhores propósitos nesta manhã. E tudo aquilo que produzirmos de bom, de boas emoções, que teus mensageiros possam utilizar para atender irmãos nossos, então, que se encontrem em situações de doença, de desequilíbrio emocional, para que daqui saia material de trabalho, a fim de que irmãos nossos recebam o auxílio de que necessitam. Que a tua paz permaneça conosco, abençoando-nos a luminosa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Muito bom dia a todos. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? O tema de hoje é importante, basilar na nossa estrutura, mas conforme nós vamos estudando a doutrina espírita e almas nobres que nos vão aconselhando através de leituras elevadas, apercebemos que estes conceitos, estas emoções, estes valores, eles não caem do céu. Eles têm que ser trabalhados. Em cada pequenina luta ou grande luta, nós vamos somando experiências. Então nós vamos falar sobre a fé. Estamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos, para além de procurar desmontar um pouco a questão da fé, tirar aquela ideia, muitas vezes, que corta praticamente a direita, ou tem fé ou não tem fé. E vamos também perceber a inteligência, o caráter, o valor, a percepção que Allan Kardec tem sobre estes conceitos. E aí nós admiramos a racionalidade, aliado a um amor, uma caridade nas palavras. Homem nobre, muito conhecedor, com raciocínio muito elevado, mas utiliza esse raciocínio para servir e para amar os seus semelhantes, compreendê-los. Então é muito interessante que nós vamos começar aqui com uma passagem de Jesus, que foi justamente essa que nós citamos no início, e vamos depois ter este pensamento de Allan Kardec. Então, sobre este capítulo, ele está dividido em o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável e a parábola da figueira que secou. Tudo isto explicado nos conceitos que Allan Kardec vai colocando sobre estas passagens. Depois, as instruções do Espírito, as mensagens espirituais, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre a fé. Que emoção é essa? Nós temos este material impressionante, simples, que é mais impressionante ainda, é um tema tão profundo falado de forma tão simples.
Então, para nós, não é nada difícil compreender isto. É preciso apenas que o desejemos compreender. E Allan Kardec vai buscar esta passagem de Mateus, que vai nos mostrar um momento em que é preciso ter fé para resolver um problema. Detalhe, antes de vocês lerem, porque eu sei que vocês têm tendência para ler, é normal, é como toda a gente faz isso, vou voltar atrás e dizer que neste capítulo, especificamente, é onde nós encontramos uma passagem de um momento esplendoroso de Jesus para depois ele estar diante das nossas dificuldades. E diremos assim, mas isso acontece muitas vezes. Mas neste capítulo, Mateus traz-nos o testemunho da luz em que Jesus se transformou no alto do monte. E daquele patamar de elevação, vem depois para um confronto difícil na terra, que é comum no que se refere a questões de possessão, obsessão, coisas muito duras. Passamos de uma luz enorme para as nossas emoções muito desequilibradas. Então, quando Jesus está no monte, depois causa aquele espanto, eu fico imaginando o que seria os seguidores, né? Pedro, Tiago, João, ali acompanhar Jesus. Eu não tenho certeza se são esses três, mas julgo que sim. E eles testemunharem uma transfiguração de uma pessoa que à frente dela se transforma praticamente em luz e ainda por cima vem surgir ali Elias e Moisés, e é tão material a coisa que eles perguntam, olha, mas que faça aqui uma tenda para eles? E Jesus então diz que não é necessário. E é curioso, porque neste processo depois nós temos aquela informação de que os discípulos perguntam, os apóstolos, olha, aproveitando, estamos aqui, né, conversa mais ou menos esta, né, disseram que Elias havia de vir. E Jesus disse, Elias já veio, e os homens fizeram o que quiseram com Elias. E aí é interessante. Está lá. E os discípulos entenderam que era de João Batista, de que se tratava. Ora, o conceito de que Elias teria tomado um novo corpo e nascido como João Batista reflete claramente o processo reencarnacionista na mente e no conhecimento daquelas almas, e que se fosse em verdade, se fosse uma mentira ou algum engano, Jesus teria corrigido. Mas não, ele corrobora, ele já veio. É Jesus mesmo quem o diz. O entendimento dos discípulos, então, é aquela intuição que Jesus coloca também na mente de cada um. Há uma pergunta que fica no ar, e agora é minha, que é... Eu só não sei, porque também se os evangelhos estivessem com muitos detalhes, seria um livro enorme. E se nós já lemos pouco, deveríamos ler um pouco mais o Evangelho, mais difícil se tornaria, porque ele não coloca o detalhe. Como é que eles sabiam que era Elias? Como é que sabiam que era Moisés? Talvez pela intuição, uma apresentação, seja como for, nós não sabemos. Mas a verdade é que eles testemunham isto e nos trazem esta informação que, passado alguns séculos, ela é combatida, que é da reencarnação. Portanto, o que está lá é mesmo o retrato fiel daquilo que terá acontecido e que aconteceu. Então, nesta passagem, depois Jesus desce e vem até a aldeia e diz assim, Mateus, né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Estão a ver o quadro? É simples. É mais comum do que parece, a diversos níveis. A busca por uma solução mais espiritualizada, ela não precisa chegar a este ponto. Muitas vezes é um drama emocional, algo que não se consegue resolver. E vamos procurar auxílio, que é isso que nós devemos fazer quando temos algum problema. Para além de o avaliar e tentar resolvê-lo, também
buscar ajuda. E foi o que fez este pai. Foi buscar ajuda. Então Jesus respondeu assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? O aramaico era uma língua muito pobre. Eu confesso que não estou a ver Jesus a ofender as pessoas desta forma. Provavelmente é incrédulos acima de tudo. Né? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus. Vamos ver o que Jesus responde mais à frente. Mas aqui tem um detalhe interessante, né? Quando ele diz: e tendo Jesus ameaçado o demônio. Aqui reforçamos a ideia de que o aramaico, sendo uma língua muito pobre, não trazia o processo todo. Porque Jesus não ameaçava. Ele era sim, sim, não, não. Ele, diante desta entidade, e há outro evangelho que nos faz referência ao próprio diálogo e ao diálogo com o pai e o filho a seguir, a este processo, que não está no de Mateus, coloca ali claramente que ele ordena, ele comunica com os espíritos, pergunta-lhe quem é, ele diz que é uma legião, e ordena para que eles saiam, para que eles abandonem o menino. Ele não ameaça: olha que se vocês fizerem isso, nada. Ele ordena. Por que eles obedecem? Pela força moral irresistível de Jesus. Tanto é que, volta e meia, algumas entidades que, no processo obsessivo, questionavam os seguidores, os discípulos de Jesus, dizendo: peraí, você está mandando eu sair, esse por quem tu falas, eu sei quem é. Esse sim. Agora, tu, quem és tu? Falar em nome de Jesus é uma coisa, né? Ser Jesus é outra. Temos gente ali, está ali o Bernardinho? Está ali fora? Tá, ok. Muito bem. Então Jesus vai responder. Eles queriam saber, então, por que este caso nós não conseguimos resolver? Ele diz: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é semente minúscula, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Logo, Jesus está a dizer aqui que nós temos muita força. Bastaria um pouquinho para que nós conseguíssemos movimentar mundos à nossa volta. Agora vamos, esta é a passagem de Jesus, registrada por Mateus, e agora vamos ver o pensamento de Allan Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens. Nós estávamos ali num caso em que havia um processo obsessivo, em que uma criança estava sendo assediada por espíritos infelizes, infelicitadores. Atenção, são pessoas como nós, que estavam a perturbar a criança por algum motivo. Justo ou não, óbvio que justo nunca seria, poderia ser explicável. Então, nós estamos dentro de um processo absolutamente moral. Muitas vezes, quando nós colocamos as nossas dificuldades e os nossos desatinos, nossos desequilíbrios por questões materiais, nós estaremos a dizer que o nosso problema é um problema material. Mas se formos ao fundo da questão, nunca o é. Porque matéria nunca é nossa. Todos estes interesses são interesses momentâneos. A questão é da nossa moral, do nosso comportamento, da nossa apreciação. E Allan Kardec utiliza um termo muito interessante, que é a relativização das coisas. Então, mesmo que seja aparentemente algo material a nossa preocupação, no fundo estará sempre a questão moral, que é o apego. E é isto que nós conseguimos trabalhar independentemente daquilo que ocorra no exterior.
Tudo aquilo que nós podemos dominar está dentro de nós. No mundo, nem tudo. Então, Allan Kardec começa aqui a falar da fé, não numa busca de questões materiais, mas com um fundo moral, de comportamento, de conceitos. A fé, e hoje falar da fé não é fácil. Por quê? É como falar de Deus. Para muitos de nós é uma questão muito íntima. Eu a sinto, é da forma com que eu sinto. Deus, eu também o vejo, eu o sinto, percebo ou não creio, seja como for, eu tenho fé ou não tenho fé. Este é um pequeno parênteses, porque a nossa fé, ela, como a serenidade, por exemplo, como qualquer virtude, ela deve ser trabalhada pouco a pouco. Cada experiência da vida nos permite equilibrar a fé. Vencer uma dificuldade significa somar uma experiência. Quem de nós desejar ter uma fé completa, madura, serena, já bem estruturada, vai ter que experienciar muitas coisas. Um espírito já amadurecido, ele tem uma fé natural. Natural, eu não digo forçada, nem atávica, nem fanática. Tem uma fé natural, sente-se nas pessoas. Nós, a nossa esmagadora maioria, precisamos perceber cada momento da nossa vida para aumentar e equilibrar a nossa fé. Muitos de nós dizemos assim, e vejam o risco que a gente corre quando quer ajudar alguém, né? Olha, você, se tiver fé, você vai conseguir. E se a pessoa estiver num drama, num momento muito difícil da sua vida, ela já não vê a luz ao fim do túnel. E nós ainda colocamos esta questão da fé, ele disse, mas eu não tenho fé. E provavelmente até está num problema tão grande para ele, justamente por não perceber a força da confiança. Ora, então nós colocamos mais uma barreira. Dizer, olha, se você tiver fé, você resolve o problema. Mas, então eu vou me embora. A pessoa entra na casa espírita, ouve uma coisa destas e vai embora. Por quê? Porque a fé não é daquelas coisas que se tem ou não tem. Conquista-se. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, quer ser otimista. Mas eu não calço o sapato dos outros. E aqui cria um distanciamento. Há má vontade de quem diz isso? De forma alguma. As pessoas dizem isso querendo o bem do outro. Mas já perceberam aquilo que nós vamos encontrar na fé, que é uma coisa íntima. É absolutamente de cada um. Então, se eu colocar isso como uma imposição, eu estou a criar barreiras. Então, a fé, vamos esquecer aquela ideia, né, de que nós temos que ter fé para conseguir as coisas. Nós vamos experienciando as coisas da vida e a nossa fé vai aumentando. E é essa força, essa dinâmica que vai crescendo em nós, permite que nós alcancemos aquilo que pretendemos. E para já estamos nas questões, para já, e mais importante, sem dúvida, as questões morais. Está bem? Então, desmontar aquela coisa de fanático, não é? Eu tenho fé e eu acredito. Mas depois do primeiro problema, onde é que estava Deus? Que é uma pergunta que não deveria sair dos lábios ou do coração de quem a apregoa. Mas sai. Por quê? Porque ainda está em crescimento. Temos que compreender isto. Temos ou devemos. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, quais são as montanhas que nós precisamos transportar? São as morais. E quais são as mais difíceis? Aquelas que nós não vemos. Por isso é que é importante que nos conheçamos a nós próprios. Eu vou vencer, e aqui vamos falar daquilo que é importante, né? Que é a nossa vida, né? A nossa da humanidade, todos nós. Mas é a vida, não é o que nós temos, é o que nós somos. Então é esta transformação que a fé realiza. E, curiosamente, nós podemos viver o tempo que for cometendo os nossos enganos emocionais, dizendo para o mundo que nós temos razão. Razão é das piores coisas que a gente tem na vida, porque elas bloqueiam-nos a mudança. A gente acha que tem razão, não tem nada para mudar. Então,
esta perspectiva da fé, eu até perdi aqui a linha do pensamento, obriga-nos a perceber mesmo que somos seres morais, espirituais, e que o nosso grande esforço para vencer estas questões íntimas que o mundo não vê são as mais difíceis. Primeiro porque os nossos vícios são coisas que estão enraizadas não de ontem, mas de anteontem, de séculos e milênios, estão à flor da nossa pele, apesar de estar no nosso íntimo. E o mundo não vê. Quais são as mais fáceis? São aquelas que o mundo vê. Essas, por exemplo, vamos falar do jogo, vamos falar do álcool, vamos falar do tabaco, da maledicência já é mais difícil. Porque as pessoas não nos dizem que nós somos maledicentes, elas escutam e aumentam. Os que são visíveis, isso é mais fácil? É porque são visíveis, só por isso, dão trabalho. Detalhe, o vício ele é material? Não. É um vício de comportamento. A matéria é que vai servindo, entre aspas, para criar um falso prazer, quando na realidade nós estamos tensos, e depois, quando atendemos a essa necessidade de aliviar essa tensão, sentimos prazer. Mas é um prazer falso, porque é ele que nos retroalimenta no processo do vício. Ora, então é uma questão de comportamento. Então, cada vez que eu quiser eliminar um vício material, e se eu estiver com os olhos postos no processo material, eu não percebo que, no fundo, o que eu tenho que trabalhar são os meus valores. Olhar para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido, para a minha família, para os meus companheiros de trabalho. Eu não consigo perceber isso, porque eu estou focado no vício material. Eu tenho que perceber o que é que eu estou a fazer na Terra. Qual é o meu objetivo? Que contas eu irei prestar? Ora, então, com fé, eu consigo remover essas montanhas. Mas com que tipo de fé? Com que tipo de fé? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, uma fé robusta é aquela da pessoa que já tem uma lucidez e consegue alcançar os seus objetivos. Uma fé vacilante, ela proporciona isto, né? A ausência de percepção de que nós podemos fazer. Então, nós não temos força para fazer. Mas como é que eu elimino uma fé vacilante? Allan Kardec traz um conceito que é o da fé raciocinada. Fé raciocinada. Não, mas fé é uma emoção. Só tem ou não tem? Isto está há séculos. E depois nós, na nossa religiosidade, não. Nas nossas anteriores religiões, anteriores eu não estou falando de A, B ou C, estou falando das inúmeras reencarnações. Muito daquilo que a gente assiste hoje e acha que é muito pueril, fomos nós que alimentamos. Então, nós, em boa verdade, ao longo destes tempos todos, fomos criando esta ideia equivocada de que a fé é algo que se tem que ter, porque senão Deus fica aborrecido conosco. Como se nós nos aborrecêssemos com os nossos filhos, ainda em tenra idade, que estão a equilibrar as suas emoções, descobrir o mundo. Então, essa fé não procura os meios de vencer, porque não sabe. Ora, se não procura os meios é porque desconhece. Eu vou usar um termo que eu preciso explicá-lo, não é? Que a fé é uma questão de inteligência. E a inteligência aqui não é o contrário de... aliás, não é falta de capacidade cognitiva. Nada disso. Esta inteligência é o conhecimento. É a luz que se aplica sobre as coisas. Se eu aplicar luz sobre as coisas, eu as vejo, eu as conheço e sei o que devo fazer. É por isso que estamos aqui nesta manhã.
para procurar compreender as coisas da espiritualidade e as estruturas do nosso ser, destes valores, porque nós falamos de virtudes com muita facilidade e de defeitos também. Mas agora, parar para perceber o que é, como é que eles estão ou não em nós, em que nível é que estão em nós, é que nos vai permitir tomar decisões. Sem perceber o processo, nós não procuramos os meios de vencer, porque não estamos a olhar para eles. Ora, então, o importante é colocar luz sobre as coisas. Allan Kardec deixa-nos uma mensagem que é: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Ficou gravado este conceito, ele também nos transmite. Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, o amor é aquela força, aquela dinâmica. Mas repare o detalhe: instrução, conhecimento. Então vamos para a fé raciocinada. Esta é a primeira acepção moral, né? Daquilo que a gente pode vencer nas nossas características. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Este conceito da fé, eu tenho para mim como uma grande referência de luta. Tudo aquilo que nós quisermos construir no mundo, primeiro deve surgir verdadeiramente dentro de nós. Um anseio, uma visão, seja o que for que nós queiramos fazer, primeiro tem que estar dentro de nós. Se for superficial, dificilmente alcançaremos. Ou poderemos alcançar, mas logo ruirá. Tem que estar construído dentro de nós. Como estava ali em Fernando Pessoa, né? Deus quer, o homem faz o quê? Sonha, e a obra nasce. Né? Então, há uma vontade elevada, poderosa, nós sonhamos, ou seja, criamos a visão sobre o processo, interiorizamos, e a obra vai nascer. Ora, o que Allan Kardec está aqui a dizer é é uma proposta. Eu quero ter este comportamento. Comportamento X ou Y. Eu quero serenidade. Eu quero ser uma pessoa serena. Já sei que é passo a passo. Vencer, por exemplo, a serenidade. Nós, no mesmo conceito, nós não conseguimos a serenidade de um momento para o outro. O que é que vamos fazer? Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazê-la. Por exemplo, eu tenho irritabilidade. Isto é uma desgraça? Não, eu tenho irritabilidade. Detalhe, eu sei que eu sou uma pessoa irascível. Eu sou uma pessoa que se irrita com facilidade. Ora, primeiro eu sei, lembra-se? Eu olhei para mim e eu tenho algo a vencer. Muito bem. Então eu quero vencer esta minha dificuldade. Com este processo, o que eu vou fazer é visualizar-me a mim mesmo, lá à frente, sereno, tranquilo, olhando para as coisas e tomando decisões, agindo e não reagindo. E esse é um exercício. E quando eu me projeto lá à frente, eu estou a construir o tal caminho. Mas porque eu sei que eu vou alcançar esse objetivo. Se eu ficar com dúvida, será que algum dia eu terei serenidade, paz interior? Não vou conseguir enquanto eu não perceber que eu vou conseguir isto e é trabalhando dia após dia. Então eu criei o objetivo e na minha mente eu começo a me ver de forma diferente, mais equilibrada. Ora, no caminho é que vão estar os tropeços. Porque cá dentro eu domino, certo? Lembra-se? Sou eu que domino cá dentro. Mas eu estou sujeito ao mundo, eu estou na Terra. E mesmo que estivesse na espiritualidade, os meus interesses podem não ser os mesmos interesses do meio, porque eu estou em processo evolutivo. E o mundo também. Então, ora, quando eu projeto isto na minha mente, eu começo a criar uma estrutura de vigilância.
O que ontem, um gesto simples, algo de nada, no trânsito, seja onde for, que ontem nos irritaria profundamente, como eu coloquei este processo luminoso no meu ser, está ativo, porque eu desejo alcançar isto, quando vier um momento em que eu vou ser confrontado, e tenhamos a certeza que vamos ser confrontados, então eu já terei outro comportamento. E mesmo que eu não tenha, já vai me custar mais. Porque outrora eu ficava irritado e depois andava a dizer para toda a gente que alguém fez isso, fez aquilo outro, onde é que já se viu e por aí fora, cheio de razão. Ora, quando num processo tão simples quanto este, eu quero mudar, eu percebo que eu tenho algo para mudar, procurei colocar a imagem daquilo que eu desejo ser, de cada vez que houver um confronto com aquilo que eu desejo ser e o que eu ainda sou, eu desperto. Logo a seguir, arrependo-me. Arrependimento não é mudança, né? É só um momento de travagem, ou seja, para, você está errado, outro rumo. Então vejam a fé a funcionar no aspecto moral. Eu estou falando de coisas simples, do cotidiano. Mas isto vale para tudo. Vale para as nossas relações. Principalmente para aquelas mais dolorosas. Nós às vezes temos relacionamentos com pessoas, em geral nas fronteiras menores que são a da família, em que há ali muitas dificuldades. E muitos de nós não percebemos. Como é que é possível? Eu no mundo sou assim, mas diante dessa pessoa eu fraquejo, ou então eu me irrito, eu não me sinto bem. Ora, ninguém veio à Terra para manutenção desse tipo de processos. Primeira coisa, reconheçamos isso. É importante, a aceitação de que isso existe. Só aí eu vou poder lançar luz. Ora, e é sobre esse processo que eu vou trabalhar. Então, se existem magnetismos, desequilíbrios na relação, o que é que eu devo fazer? Alterar o processo. Começando pela mente, que é o instrumento mais poderoso que algum dia conheceremos. E eu faço isso quando eu tenho o quê? Fé. Raciocinada, porque eu percebo o que eu vou fazer. E detalhe, vou conseguir. Então, esta verdade que nós assumimos, nós alcançaremos. Porque assumimos como tal. Então, é essa confiança que é importante. Então, é das coisas que eu mais admiro quando Allan Kardec está a falar de fé. Você põe lá o objetivo e você tem a certeza, por aquilo que já sabe, que você vai alcançá-lo. Então, o caminho você vai descobri-lo. Eu vou para lá, não importa. Vou enfrentar as urzes, as pedras, o caminho rochoso, mas eu vou alcançar. Isto é uma fé raciocinada. Eu sei o que eu quero, sei que vou ter dificuldades, mas eu também sei que vou alcançar. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Como é que Allan Kardec nós poderíamos pensar que em tão pouco tempo, mas não, é do espírito, né? Como é que Allan Kardec consegue, daquilo que é emocional, no período em que estamos entre o fanatismo exacerbado, aquela luta, porque Deus é que pode mandar, e depois o materialismo, no meio daquela confusão toda, consegue este equilíbrio. Fala ao racional, fala ao espiritual, desta forma simples, objetiva e que é terapêutica para nós, desde que nós compreendamos e façamos um esforço também para trabalhar nestas luzes que nos trazem. A fé vacilante, primeiro aquela fé, vimos atrás, né? Agora esta. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Nós conhecemos isso tudo, não é? Alguém faz-nos uma pergunta que nos deixa embaraçado, né? Nós, em vez de ter calma e responder, não. Começamos, por que faz essa pergunta? Né? Eu nem sei o que vai na cabeça do outro, estou eu a imaginar. Por quê? Porque não estou seguro de mim mesmo. Então,
a nossa segurança, a certeza de por que estamos a fazer as coisas, traz-nos calma, serenidade. Cada vez que nós não estivermos calmos ou serenos, é melhor parar. Porque nós justificamos a nossa impaciência com o erro dos outros. Mas a impaciência é minha. Emmanuel, falando sobre a indignação, ele diz que a indignação é uma coisa justa e cabível. Sim. Eu vejo algo, uma violência, uma tremenda injustiça, é natural que eu fique indignado. Nós nem sempre percebemos isto, mas a maior dor que um ser humano pode sentir é o senso de injustiça. Isto é o que mais custa. Daí, volta e meia, movem-se pessoas que não se conhecem de lado nenhum para se salvaguardar umas às outras. E eu sou capaz de estar a cometer uma injustiça aqui no meu cotidiano, mas se eu vir a injustiça do outro lado, nós temos muita dificuldade. Tanto é que Jesus fala nela. Não é? Quem tiver sede de justiça, não é? Será saciado. Não é de vingança. Não misturemos, não é? Ora, quando nós temos esta perspectiva da boa relação com o próximo, nós fazemos este esforço. Mantemos a nossa calma. E eu vou dizer outra coisa, também passou. Okay? Quando nós estivermos diante de um processo e nos irritarmos com ele, com o processo, é ausência nossa de tranquilidade. É preciso não buscar a razão, e sim a cooperação, a entrega, a melhoria. Isto vale muito para casais, está bem? Ok? Eu sei que volta e meia a gente gosta de ter a última palavra, né? Nós somos muito bons para ter a última palavra. Que a última palavra, sendo sincera, seja, sim, vou pensar. Mas é primeiro para pensar. E custa-nos imenso. Mas o que eu fazia referência é, às vezes, aquelas questões dos nossos familiares também, que temos dificuldades em gerir esses processos. Da mesma forma, vamos trabalhar para reharmonizar qualquer emoção, aplicando o quê? Novas emoções. Detalhe, cumpre, muitas vezes é mesmo assim que a gente acha, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui, a fé mesmo, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Aquela confiança que nós alcançaremos esta mudança ou aquela outra, eu não estou a falar ainda de questões materiais, né? Por vezes raia mesmo a presunção. Então nós temos que ter este cuidado. Quando ela se transforma em presunção, em orgulho, nós queremos impor ao outro a fé que julgamos ter. E vocês alguns já ouviram isto, quando alguém diz assim, olha, eu queria muito que o meu filho, que o meu vizinho, que o meu marido, que a minha esposa, meu pai, minha mãe, viessem ao centro espírita porque eles precisam ouvir umas coisas. Normalmente o que é que a gente responde? Normalmente, primeiro, venha você que está interessado em auxiliar o próximo. E esta é que é a grande questão. Não se impõe aos outros aquilo que nós descobrimos como útil para nós. Eu só posso dar boas indicações e bons remédios se eu me formar. Eu não ando por aí a fazer, olha, você vai tomar um medicamento tal, só se eu tiver formação de médico. Então, se eu quero ajudar alguém, eu me esforço para obter as mais-valias comportamentais para, através do exemplo, aí sim, dizer, olha, eu conheço um lugar muito bom. Eu conheço uma filosofia de vida que é profundamente libertadora.
Aliás, muitas das ideias que nós estamos aqui, sobre as quais estamos a conversar, necessitam dessa luz. Vamos procurar um ambiente saudável, em que as pessoas tenham objetivos comuns de se melhorarem. Então aí o que é que acontece? Eu já estou estruturado naquilo que para mim me faz bem. Então eu quero dividir. Agora, mandar os outros, olha, vai lá que vai te fazer bem. Toma lá 2 passes, né? Não funciona. Né? Então, não confundir a nossa fé com a nossa presunção. Toma você o medicamento, não funciona. Okay? O poder da fé, repare, gente, só 2 letras, né? Estamos a falar de fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Agora há pouco nós dizíamos, a nossa mente é o componente mais poderoso que nós algum dia conheceremos. Tudo no mundo se movimenta através da vontade. A energia com que nos alimentamos e nos ligamos é o amor, é essa força que nós não vemos e vamos compreender aos poucos. Devagar, mas sempre. A vontade é que muda as coisas, altera-lhe as condições. Quer a vontade aplicada no movimento mecânico físico, quer emocionalmente. Eu posso modificar tudo à minha volta com a minha mente. Parece uma frase solta. Funciona? Funciona. Só para termos uma pequena noção, e todos nós temos, porque também estudamos a doutrina espírita, cada uma de nossas células, eu não estou a falar de algumas, todas, captam a nossa vibração, a nossa energia mental. É tão simples percebermos. Quando estamos felizes, não há barreiras. Tudo para nós é solução. Quando nós estamos mentalmente em baixo, tudo é problema. Já repararam que isto é o nosso cotidiano? Se eu estou irritado e chego a um determinado local e tem uma coisa equivocada, eu a mesma coisa. Isto está aqui com um problema. Eu sei que vocês nunca fizeram isto, a gente não faz isto. Isto é quando nós vivíamos há umas 8 encarnações atrás. Hoje somos seres angelicais, não fazemos isto, nem sequer pensamos. Aí nós encontramos o mesmo problema, a mesma situação, mas nós estamos felizes. O que é que a gente faz? Arruma. Alguém esqueceu isto. E passa. Eu gosto muito daquela comparação que nós provavelmente estarei a me repetir. Daquela quando nós estamos a sair de casa, estamos com problemas para resolver, seja financeiro, seja o que for. Os nossos filhos demoram para se vestir, começam a ficar em cima da hora, e eu vou tirar o carro da garagem e tem lá um carro estacionado em frente à garagem. E eu ponho a mão na buzina, porque eu tenho razão. Não é? Eu tenho razão. Eu ponho a mão na buzina, vem o senhor, oh, desculpa, eu não tenho. E nós o que fazemos? Na próxima vez, põe no lugar. Bem educados, né? Mas com o tom alterado. Põe o carro no lugar, isso aqui mais, para fora. Né? E saímos irritados. E os nossos filhos a ouvir a conversa. Né? A nossa esposa, os nossos vizinhos. Aí é aquele senhor que diz para ir para a casa espírita, que lá as pessoas ficam bem. Ah, muito bem. Essa é uma manhã. A outra manhã é aquela em que nós recebemos uma notícia maravilhosa, alguém curou-se, obteve-se uma coisa, alcançamos um objetivo que estava difícil, então nós estamos radiantes, os filhos estão atrasados, vamos lá, filhão, vamos lá, vamos para casa, vamos vestir, olha, não esqueci isso e tal, e eles estão atrasados, vamos, está tudo bem, vamos lá, filho, entra no carro e tem um carro estacionado à porta. A gente para, sai do carro, levanta, não, tenha calma, venha devagar aqui até o carro, tire o carro à vontade. Ah, o senhor me desculpe que eu tinha aqui o carro estacionado. Não tem problema nenhum. O que é que mudou? Foi o carro? Era o modelo do carro que estava em frente à garagem? Não era. Era o meu emocional.
Então o que é que eu domino? O carro do outro? A saída da garagem? Não, eu domino a mim mesmo. E isto é inteligência sobre o processo, desde que eu me apercebo do conceito. Okay? Esta ação, e voltando aqui, para não passar, esta ação magnética passa pela vontade do próprio. O que é que eu irradio num momento ou noutro? Na primeira situação, eu causei o quê? Esta gente, toda a gente é aborrecida, e por aí fora é aborrecido, os filhos ficam a olhar, né? E na outra? Bom exemplo. Né? Maravilhoso é quando um filho vosso dizer assim, olha, tem um objeto aí no meio do volante que se chama buzina, faça o favor de buzinar. Não, não é necessário. Quando chegamos a esse patamar é excelente, é diálogo e lucidez sobre o processo. Então a ação magnética é aquilo que nós produzimos em nós e no próximo. Então, repare, por seu intermédio o homem atua sobre o fluido. Sua fé, a sua confiança, o seu direcionamento. Então nós movimentamos mundos. Eu queria citar aqui um exemplo, mas isso fica gravado, é uma chatice, entre aspas, mas posso colocar no impessoal um processo de auxílio à distância, um processo mental de auxílio à distância durante pelo menos 3 meses constantes e que veio a desembocar, digamos assim, num processo de libertação muito difícil. E eu vou passar adiante, não vou citar o caso, porque uma coisa é nós estamos a falar aqui com esta plateia em que vocês não conhecem ninguém, né? Outra é as pessoas assistirem, okay? E como está a ser gravado, temos esse cuidado, okay? Eu estou a dizer isto porquê? Porque nós temos experiências na vida que corroboram com isto inúmeras vezes. É uma realidade. Quando nós estamos aqui a estudar isto e a fazer estas afirmações, não as fazemos porque lemos e achamos que os outros estão certos. Lembram-se, a experiência da vida, embora seja novo ainda, seja muito jovenzinho, a experiência da vida mostra-nos que isto é uma realidade. E de cada vez que nós lemos e estudamos isto, nós olhamos para a nossa vida, cada um de nós faz isso. E devemos fazê-lo. E sabemos que Allan Kardec está a falar de coisas concretas. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, ou seja, todos nós temos esse poder, essa energia, mas se juntar a fé com vontade bem direcionada, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, nós conseguimos fazer isto. Não tenhamos dúvida nenhuma. Há casos, esses a gente pode dizer, lemos recentemente, eram 2 irmãos, e um deles, vendo que o irmão estava para partir para a espiritualidade, pediu com tanto fervor, isto está registrado na literatura recente, com tanto fervor, pediu e desmaiou. E quando ele desperta, o irmão não estava curado, mas havia melhorado e muito. Porque ele doou de tudo que ele tinha, da sua emoção, da sua força, da sua vontade, para que o irmão não partisse. Detalhe, não confundir isto com ansiedade, com angústia, com falta de confiança. Não. Ele tinha um objetivo. Ele quis ajudar. E doou-se completamente naquele auxílio. Nós estamos a dizer que a ideia deste processo é salvar corpos. Estamos a falar do poder que é esta nossa energia bem direcionada. Nas obras de André Luiz, encontramos um médium, eu fiz referência na passada, encontramos um médium que, não tendo aquele conceito de dar de graça o que de graça recebeste, ou seja, ele tinha um consultório, recebia, por aí fora. Ele tinha uma assessoria espiritual bastante duvidosa. Quem quiser ler, procurar nas obras de André Luiz, é mais fácil. Bastante duvidosa. E, entretanto, obtinha resultados. Inclusive, auxiliou positivamente as pessoas que lhe foram buscar o auxílio
E ele foi preparado, esse médium, para não desvirtuar o processo de orientação àquele casal que o procurava. Ora, então nós pensamos assim, isso tem a ver com a moral. Não, o direcionamento da vontade é físico. É uma emoção, é uma vontade de colocar algo a funcionar e essa coisa funciona, é a vontade. A moral é o comportamento do dia a dia. Mas se a pessoa tiver um objetivo, ela alcança. Okay? Ela alcança. Então, já estamos a falar de motivos, de questões morais. Okay? Os materiais é outra história. Que não nos importa, sinceramente não nos importa. O que nos importa aqui é o que é que eu vou alcançar moralmente. Desejo, vontade, direcionado, objetivo alcançado. Por quê? Porque nós podemos. Então, diante das nossas dificuldades, será interessante que nós tenhamos mesmo esta convicção. E não é uma convicção vazia, não é aquela convicção, tem que ser assim. Ora, nós estamos numa casa espírita. Alguns de nós estamos a frequentar os cursos. Portanto, o que estamos a falar, todos nós já sabemos, já conversamos inúmeras vezes sobre isto. O que fazemos na casa espírita é recentrar esses valores, essas ideias. Então, não esmoreçamos a fé em nós. A fé que nós temos. Tenhamos a plena convicção de que nós podemos alcançar os nossos objetivos. Por vezes o caminho é tão áspero. Já estamos há tantos anos a tentar esta ou aquela solução, aquele relacionamento, aquela mudança. E eu não consigo. Não. Pare. Vamos parar. Nós conseguimos. Lembrem-se, nós somos filhos de Deus. No Brasil brinca-se e diz que eu não sou dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. E se a gente usa isso às vezes para coisas do mundo, pensemos realmente nisto. Nós somos filhos do dono disto tudo. E devemos nos comportar como filhos. E não como, entre aspas, empregados. Nós somos filhos da casa. Então nós temos essa força, temos essa necessidade. Algum de nós, em bom senso, tendo a casa do Pai para cuidar, iríamos desmazelar? Mas às vezes, como servidores ou empregados, ou seja, como for, nós podemos estar mais focados no nosso salário do que no objetivo principal. Então estamos distraídos. Agora, como filhos, nós temos uma responsabilidade acrescida. E quando é que a gente muda mentalmente de servidor ou de empregado para filho? Na minha mente. É na minha atitude. Eu posso ter a atitude de um e de outro. Mas neste momento, dado o conjunto de conhecimentos que a doutrina espírita nos fornece, nós somos convocados a servir. Servir trabalhando no bem, sendo melhores, exemplificando no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas emoções. E se as nossas emoções estiverem equivocadas, não há problema. Basta que nos esforcemos para as modificar. E não sejamos nós coniventes com os nossos próprios erros. Reconhecê-los não significa permanecer com eles. Então, nós como filhos de Deus, conhecedores e tendo esses instrumentos, seremos sempre melhores obreiros. Trabalhando em favor do nosso próximo, com confiança, com fé. E a fé conquista-se. Tudo bem? Alguma questão? Todos temos fé? Que pergunta, né? Deixa isso uma coisa íntima, né? Eu acabei de dizer que é íntima, porque é mesmo íntima. Essas são daquelas perguntas que nós devemos fazer a nós próprios. Como é a minha fé? Ela é uma fé atuante? Ou uma fé que espera que as coisas aconteçam? Pode ser. Mas depois eu vou fazendo os meus exercícios mentais e percebendo quais são os meus objetivos, porque é que eu vim à Terra, quanto tempo já passei, quanto me falta.
Estou na contagem progressiva ou já estou na contagem regressiva? Qual é a que eu estou? O que é que ainda dá tempo de fazer? E por aí vai. Então eu fico muito satisfeito, feliz mesmo, do fundo do coração, por vocês estarem aqui. Isto é maravilhoso, significa que nós queremos alguma coisa. Podem até ser coisas distintas, mas o objetivo comum é o nosso crescimento. Isto é maravilhoso. Nós nem sequer nos apercebemos de que nós estamos a trilhar um caminho diferente de ontem. E que seja com fé. Então nós vamos encerrar o trabalho, este encontro. Para quem quiser fazer o estudo, a semana vai ser apresentada a partir do item 6. Portanto, porque este capítulo ainda tem um material estruturante muito interessante. Este é um momento importante. Muitas vezes, quando nós nos propomos a conhecer a doutrina espírita, estudar em conjunto e participar, nem sempre notamos que nós estamos todos aqui hoje na condição de trabalhadores. Sim, filhos de Deus, mas hoje aqui não na condição apenas de assistentes, alguém que veio assistir. Não. Todos nós, hoje, fazemos parte de um grupo de trabalho. E é nesta certeza, nesta convicção, que sabemos que Jesus atendeu, com certeza, ao nosso pedido inicial, para que Ele estivesse conosco. Então, na presença de Jesus, na paz que se instala em todo o ambiente, nós vamos agradecer. Absorvendo as energias, equilibrando as nossas células, que se iluminam nesta hora. E a gratidão surge em plenitude. Aflora em nós o amor, a paz, as energias luminosas, multicolores, preenchem o espaço. Bênçãos derramam-se do alto sobre cada um de nós. Mestre amado, conforme os orientadores espirituais nos disseram, enviando suas letras, suas mensagens, e tu mesmo afiançaste, quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu ali estarias. Nós não sabemos, Jesus, que emoções sentiram as pessoas que estiveram contigo, ombro a ombro. Mas podemos afirmar que foram emoções marcantes. Porque passados 2000 anos, aqui estamos nós, Jesus, a comentar a tua passagem na Terra, as tuas orientações, os teus exemplos, e isso nos preenche a alma.
pois que nos dá um sentido, um propósito para a vida. São os teus exemplos a estrutura para que tuas palavras, Jesus, permanecessem vivas, estuantes, ativas, no íntimo de cada um de nós. A humanidade inteira, Senhor, a seu tempo, despertará. Há muito boa gente, apenas à espera de uma fresta de luz para corroborar os sentimentos mais profundos de amor e de paz que alimentam. E como as tuas bênçãos, as luzes de Deus se derramam constantemente sobre o nosso planeta, atingindo todos os corações. Todos, sem exceção. Nós te agradecemos, Mestre. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por esta providência divina em que estamos todos mergulhados. Agora, encerramos este nosso encontro da manhã, desejando que estas energias, estes eflúvios nos acompanhem e que nós sejamos instrumentos elevados, poderosos, com vontade firme e sincera de os aplicar positivamente aonde quer que nos encontremos, com quem quer que estejamos. Que tua paz, então, permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre.